Ah, como talvez alguns de vocês já saibam, o meu pai, que alguns conheciam como Luiz Nobre, criador do canal Acorda Brasil, faleceu no começo do mês passado, em março. Né? Eu estava no Brasil, como vocês sabem, vivendo um estilo de vida nômade que eu sempre sonhei em ter, e eu tive que voltar às pressas para o Canadá por causa do falecimento do meu pai. Foi súbito. Meu pai não tinha muito histórico. Ele teve um susto há mais ou menos uns 15 anos atrás, questão do coração e tal, mas não era algo, foi algo completamente que pegou a família de surpresa. Né? Eu voltei às pressas para o Canadá, na minha ingenuidade, achando que é porque os meus irmãozinhos, os filhos do meu pai, do segundo casamento do meu pai, de quem eu sempre fui muito próximo, achei que eles iam estar muito precisando de mim nesse momento, e aí eu percebi na vinda para cá que, na verdade, eu que precisava bastante deles. Eu passei os primeiras semanas chorando muito todo dia. Minha relação com meu pai, acho que como a maioria das pessoas da minha geração, da minha idade, eu tenho vou fazer 40 anos esse ano, foi conturbada. Meu pai era de outra geração. Meu pai era ele mesmo órfão. Ele nunca conheceu o pai dele. Morreu quando ele era criança. Isso me faz pensar numa das minhas principais memórias de infância. A única vez que eu lembro de ter visto meu pai chorando é por causa de uma música, Pai, do Fábio Júnior. Meu pai era muito fechado, como era comum aos homens daquela geração, e eu não sabia nem por que ele chorava ouvindo aquela música, era muito jovem. Minha mãe me contou que é porque essa música fazia ele pensar no pai dele, que ele nunca conheceu, né? E aí eu tava ouvindo, tava na casa do meu pai, né? Nos primeiros dias aqui no Canadá foi estranho. Tá aqui de volta no Canadá, especialmente no frio, é uma coisa que me afeta muito emocionalmente. A própria viagem foi extremamente cansativa, e foi chorando durante o tempo inteiro, né? Eu tava ouvindo essa música no outro dia na casa dele, quando tava lá com os meus irmãos. E aí eu tava refletindo sobre a letra, né? E me veio aquele senso de como o universo é irônico. Que meu pai chorava ouvindo essa música pensando no pai dele, e agora sou eu que tenho dificuldade de ouvi-la. Um, a letra, eu não sei se meu pai entendia da mesma maneira, porque meu pai não conhecia o pai dele, mas prestando atenção na letra, que é uma coisa que você só faz quando tá triste. Eu vi alguém falando isso uma vez na internet, não lembro quem foi, mas isso ficou comigo. Quando você tá feliz, você curte a música, pela melodia, pela batida. Quando você tá triste, você realmente fica introspectivo e prestando na letra. A letra de Pai, do Fábio Júnior, tem um momento que fala: Você foi meu herói, meu bandido. E eu sempre interpretei essa letra de uma forma talvez um pouco literal. Eu imaginava que o eu lírico da música estava dizendo: às vezes nas brincadeiras você era o mocinho, às vezes você era o bandido. Talvez era assim que meu pai interpretava, não sei, eu nunca conversei com ele sobre essa música. Hoje eu percebo que uma forma mais sóbria, talvez, de interpretar essa letra é que os nossos pais, meu pai, nós mesmos, somos pessoas falhas. Em algumas histórias nós somos os mocinhos, em algumas nós somos os vilões. Meu pai ele não foi um pai perfeito. E muito do que meu pai fez, aprendendo a ser pai, ele foi pai muito novo, é o tipo de coisa que a gente não faz hoje em dia. A gente aprendeu como sociedade que não é a melhor forma de educar as pessoas. Por isso eu perdoo, como eu acho que a maioria de nós, a minha conversa com os meus amigos da minha idade, que tiveram relações difíceis com os pais por causa de traumas de infância, ressentimentos, mágoas, essas coisas que dividem famílias. Eu percebo, pelo menos na minha pequena bolha pessoal, que a ideia de perdoar os pais porque eles eram de outra geração é consistente. Eu sinto falta do meu pai todo dia. Ah, muito de quem eu sou ah, foi por causa dele. Os meus gostos pessoais são muito influenciados por ele. E muito do que eu faço hoje foi inspirado por ele. Eu tenho algo que muitas pessoas não têm, que é uma riqueza imensa de fotos e vídeos do meu pai. Mas eu não consigo ver nada disso no momento. Áudios que ele mandou e tal. Eu não tenho. No momento eu não consigo rever conversas, ouvir áudio, ver vídeos. É um pouco difícil. Eu passei as últimas semanas curtindo muito a minha família, especialmente pelo fato de que agora eu vivo longe deles. E me faz pensar que eu fiquei muito niilista nessas semanas e eu ouço falar que é uma coisa, faz parte do processo. Você começa a pensar que qual é o propósito das coisas? Se todos vamos morrer, o futuro inevitável, a menos que você mesmo morra, é ver as pessoas que você ama morrendo ao seu redor. Então,
fica um pouco negativo, sabe? Imagino que ficarei bem. Algumas coisas pelas quais estou passando agora, tipo, ver pessoas idosas na rua e ficar amargo pensando por que meu pai não pode ver essa idade e tal. Eu ouço falar que isso passa depois de um tempo, você simplesmente aceita. Eu penso constantemente qual vai ser a próxima pessoa próxima que vai embora, né? Essa morte súbita forçou em minha família muitas conversas desagradáveis sobre a gente não tem planejamento tipicamente do que fazer, né? Quando você morre e tal. E é o tipo de conversa que você tem que ter. Então, tive que ter essa conversa com minha mãe, né? Tipo, contemplando a inevitável despedida de cada um dos membros da minha família. E o que fazer nesse momento. Os meus irmãozinhos do segundo casamento do meu pai, que eu acho que muitos de vocês que me acompanham nas redes sociais conhecem bem por causa dos meus stories, alguns de vocês que me acompanham há mais tempo, assim como eu, meio que os viram crescer, né? Eu me preocupo bastante com eles. Eles estão até bastante bem. Os mais novos, especialmente, a Vicky tem 7 e o David tem... Não, a Vicky tem 8, o David tem 10. Eu fico pensando que é um pouco triste que eles vão ter relativamente poucas memórias do meu pai. Eu penso, quando eu tinha 7 anos, o que eu lembro de 8 anos, 10 anos? É relativamente pouco. Eu, pelo menos, tive muito mais memórias do meu pai. Mas, ao mesmo tempo, eles têm memórias que eu não tive de convivência diária, né, com meu pai, a Raquel, sua esposa. O dia vai chegar em que eu vou ter que conversar com eles, compartilhar esse tipo de história, né? A mesma coisa que eu vou fazer com meus tios em Fortaleza quando eu voltar pra lá, quero conversar com eles. Nunca fui muito próximo deles, mas eu quero ouvir histórias sobre meu pai quando ele era jovem e tal, pra entender um pouquinho melhor quem ele era, entendeu? Ah, eu não sabia exatamente o que falar nesse vídeo, além do fato de que eu queria agradecer muito a vocês pelo apoio, pelo insight, pelo carinho que eu recebi. As redes sociais, para uma pessoa na minha posição, inclusive, que já foi alvo de tantos grupos diferentes da internet, né? Alguma coisa que eu falei que ofendeu, aborreceu esse outro grupo. Eu tô muito mais acostumado a tomar porrada na internet. Então essa onda de apoio, de gente compreendendo e tal, foi algo muito único para mim. Então, eu queria agradecer vocês. Como todo mundo fala, clichê nesses momentos, eu não tinha como agradecer todo mundo, mas eu tava lendo tudo. Então agradeço muito vocês. Longe, longe. Fica longe, por exemplo. Depois de 4 dias acopladas no espaço, as naves Atlantis e Ni voltaram hoje a se separar. Olha! Certo, vai te filmar, vai te filmar. Não, vai não, te filmar. Peraí, rapaz, tira o dedo da lente, assim. Deixa ele filmar, gente. Filmar o quê, rapaz? A gente fazendo assim. Tá filmando. Não quero brigar, não. Sim! Telefone pra você, deixa eu ficar filmando. Não, isso aqui não é brincadeira, não. Ô, papai! Telefone pra você. Por favor, papai. Cuidado, cuidado, cuidado. Peraí, tá filmando? Tira a mão. Tô filmando, deixa.